Oi, pessoal, continuando a nossa aula aqui. Nesse vídeo a gente vai falar sobre o sistema nervoso periférico. Então, no vídeo passado, né, no vídeo anterior, a gente falou sobre o sistema nervoso central, que constitui ali, é constituído pela medula espinhal e pelo encéfalo, né? E no encéfalo a gente tem ali outros órgãos, outras estruturas, cada qual com a sua função. E aqui a gente vai falar sobre o sistema nervoso periférico. Bom, acabei de ver um erro aqui, né? Seria SNP e não SNC. E aí o sistema nervoso periférico ele é dividido em somático ou voluntário e autônomo ou involuntário. Tanto faz vocês falarem somático ou voluntário e autônomo ou involuntário. Então, o sistema nervoso periférico somático nada mais é do que um conjunto ali de nervos, ou seja, um conjunto de neurônios, né? Nós temos 12 pares de nervos cranianos e 31 pares de nervos raquidianos, cranianos que tá ali na região da sua cabeça, né, do crânio, raquidiano que tá no restante do corpo, que vai atuar nas ações voluntárias, ou seja, da sua vontade. Bom, eu quero levantar o braço agora, então esse comando vem do meu cérebro e o meu braço levanta. Bom, eu quero continuar falando aqui, então eu vou falar. Quero levantar a perna. A informação vem do meu cérebro e dá o comando para a perna ser levantada, para você caminhar. Então, são contrações, movimentos voluntários, né? Pelo comando do seu cérebro e você faz isso pela sua vontade. Então, isso faz parte do sistema nervoso periférico voluntário ou somático. Já o sistema nervoso autônomo ou involuntário é constituído por conjuntos de neurônios, ou seja, nervos, que vão atuar de forma involuntária, é claro, né? Não é da sua vontade. Então, como eu dei um exemplo lá para cima para vocês, a contração e a dilatação da bexiga, a contração do estômago na digestão, o seu batimento cardíaco, todas essas coisas, elas acontecem sem ser da sua vontade própria. Você não vai falar assim, útero, contrai aí que hoje eu quero sentir cólica, né? Então, o seu útero, ele vai contraindo, ele vai tendo aquelas contrações, aquelas movimentações para poder ter a eliminação da menstruação, e isso te causa dor, enfim, é involuntário, né? Não é do seu querer. Bom, e aí dentro do sistema autônomo, que é onde a gente vai focar, ele ainda é dividido em simpático e parasimpático. E aí o simpático e o parasimpático, eles vão atuar dependendo da situação. Então, a gente fala que são estágios diferentes, né? Movimentos, estímulos antagônicos. Antagônicos quer dizer o contrário, enquanto um está estimulando, o outro está inibindo. Só que se vai estimular ou inibir, ou se vai aumentar e diminuir, vai depender da situação. Então, eu coloquei aqui para vocês, né, uma tabelinha que a gente vai conseguir ilustrar que o sistema nervoso periférico autônomo ou involuntário, na parte simpático, ele vai atuar em momentos, em situações de ação. Já o parasimpático, ele vai atuar em momentos de relaxamento. Então, a gente vai ver aqui que uma hora pode aumentar ou diminuir, contrair ou relaxar, e vai depender da situação. Então, um exemplo aqui que eu vou dar para vocês é da sua bexiga. Deixa eu ver aqui onde eu coloquei a linha da bexiga, porque eu não coloquei aqui os órgãos ao lado, né? A sua bexiga, por exemplo, quando a gente tá com muita vontade de fazer xixi, pensa um cenário, né, principalmente na escola. Ai, professora, quero ir no banheiro, professora, quero ir no banheiro. Geralmente, o que que as pessoas fazem? Elas ficam se movimentando, né, fica pulando, mexendo a mão. Quem nunca parou numa fila de banheiro e viu lá uma pessoa pulando, principalmente as meninas que têm a bexiga menor? O que que acontece? Em movimentos de ação, né, que você fica ali liberando vários neurotransmissores, como por exemplo noradrenalina, para que a sua bexiga ela ainda continue dilatada, né? Ela continue ainda inchada, ela não queira contrair para esvaziar, para você manter essa bexiga dilatada, é necessário que você esteja em movimento de ação. Então, as pessoas, elas acabam involuntariamente se mexendo para poder manter, segurar ali o xixi na barriga, ó, na bexiga. Então, a sua bexiga, em momentos de ação, né, ela continua ali dilatada,
dilatada, dilatação. E aí, você só consegue contrair, ou seja, esvaziar essa bexiga quando você relaxa. Então, quando você senta lá no vaso, no caso, né, dos meninos que vão fazer o xixi, naquela pausa, e aí você consegue contrair. Opa, coloquei no lugar errado. Contrair. Aqui, ó, dilata e contrai. Contrair a bexiga, liberando ali, esvaziando o xixi. Então, reparem que o simpático, né, são nervos que vão atuar ali para poder continuar fazendo com que a bexiga fique dilatada em movimentos de ação. E quando você está relaxado, né, no qual os nervos vão atuar para fazer a contração da sua bexiga. Outro exemplo que a gente pode dar é da nossa frequência cardíaca ou da nossa respiração também, né? Nosso sistema respiratório. Então, por exemplo, quando você está correndo, né? Para que chegue oxigênio nas suas células, é necessário que você aumente ali a frequência do seu sistema respiratório. Então, em momentos de ação, por exemplo, uma corrida, né? O simpático, ou seja, o sistema nervoso involuntário simpático, em situações de ação, vai fazer com que o seu sistema respiratório aumente ali a frequência para que chegue oxigênio nas suas células. E aí, em momentos de relaxamento, se você estiver tranquilinho, sentado, você não precisa, né, um gasto maior um gasto que eu digo não, você não precisa aumentar a sua frequência respiratória para chegar oxigênio lá. E aí, a sua frequência respiratória com certeza vai diminuir. Você vai respirar bem mais calmo, mais profundo, mais devagar. A mesma coisa acontece com a nossa frequência cardíaca. Quando vocês correm, né? Você pode ver que o batimento cardíaco vai muito mais rápido por segundo ou por minuto. Desculpa, por minuto, comparado no momento que você tá sentado, né? Relaxado. Outra situação, a gente pode falar da pupila. Então, por exemplo, a pupila, pessoal, ela vai dilatar, ela vai abrir em momentos assim de preocupação, de fuga, luta, né? Então, você dilata ali a pupila para ter maior atenção, para poder fugir de presa, predador, enfim. Então, a dilatação, né, da pupila. Enquanto isso, se a gente estiver num momento relaxado, em que eu nem preciso ter muita atenção para poder observar as coisas ao meu redor, a minha pupila vai contrair. A gente também pode ter a participação, né, desses nervos nas genitálias, ou seja, né? Então, no momento da ação, ou seja, vamos pensar aí no ato sexual, lá no momento do ato sexual, né, vai chegar um momento que o homem ele vai ter o processo lá de ejaculação. Os seres humanos, né, que eu digo, e a mulher, no caso, a contração vaginal. Já em momento de relaxamento, né, aí tem a questão da ereção e a lubrificação. Então, para ocorrer a lubrificação nos órgãos nas genitálias, é necessário que a pessoa esteja relaxada. Se a pessoa estiver em movimento de ação, ela não vai conseguir ter a liberação da lubrificação. Então, aqui eu coloquei para vocês observarem, até grifei em vermelho, né? O sistema nervoso periférico simpático e o parasimpático atuando. Então, aqui o simpático, ó, vamos pegar um simpático e parasimpático. Só tá invertido aqui os lados, né? Mas dá para entender. Então, por exemplo, aqui, ó, dilatar a pupila em momentos de luta e fuga, né? Em momentos de luta e fuga, preocupação, que você precisa ter uma atenção maior, a sua pupila vai dilatar. Quem está controlando isso é o seu sistema nervoso periférico, todos os conjuntos de neurônios que participam ali de forma involuntária. Você não vai falar, vamos lá, pupila, agora dilata que eu tô preocupada, né? Isso de forma involuntária e em momentos, ou seja, em situações de ação. Então, o simpático ele está diretamente ligado às situações de ação e o parasimpático está diretamente ligado em situações de relaxamento. Então, a sua pupila vai contrair de volta, né? Ela precisa estar tão aberta para a entrada de luz em momentos de relaxamento. E aqui tem outros exemplos, né? Então, eu falei aqui para vocês, não vou falar de todos, mas falei de alguns. Aqui, contração da bexiga, né? Que ela vai contrair, relaxar a bexiga, aceleramento dos batimentos cardíacos,
redução dos batimentos cardíacos. Aqui tem outros exemplos que eu não dei lá em cima, né? Mas eu espero que vocês tenham entendido, essa parte aqui é bem mais tranquila. E aí na live a gente vai discutir, fazer exercícios sobre, beleza, pessoal? Até a próxima, beijos, tchau!